o trema. O trema são aqueles dois pontinhos que colocava-se em cima do U, justamente para dizer que esse U não era o quê? Dígrafo. Tá lembrado dos dígrafos lá em fonética do QU e GU? Antes se colocavam o trema sobre esse U para dizer que aquele U era pronunciado. Por exemplo, na palavra linguiça, antes tinha um trema sobre o U para que as pessoas não errassem, dissesse linguiça, não é isso? E se pronunciasse o linguiça, para assinalar que o GU não é dígrafo. Por isso que você precisa ver fonética antes dessa aula, tá bom? Para você entender por que se tinha o trema. Miller é uma palavra estrangeira, né? Ela não é brasileira, ela ainda se conserva com o trema. E na parte onde vocês tinham o trema em Miller? Não? Então coloque aí, ainda permanece em nomes próprios, somente em nomes comuns que ele deixou de ter, tá bom? Então, linguiça, vamos lá, eu tinha outros também que eu esqueci quais outras palavras que tinha. Ninguém utilizava, na verdade, trema e linguiça, não é verdade? Todo mundo escrevia linguiça antes de 2015, todo mundo colocava linguiça sem o trema. E hoje que você nunca colocou, agora é que você vai poder colocar que não tem mais, né? Só em palavras de origem estrangeira, ou seja, palavras em nomes próprios. Se tiver um nome de cidade que tem um trema, ainda permanece esse trema, de boa? O segundo sinal que a gente vai falar que não é acento se chama o apóstrofo. Apóstrofo. O apóstrofo é uma vírgula, só que em cima. Aliás, não tem nada a ver com vírgula, é somente semelhante a uma vírgula, para justamente mostrar a justaposição, na verdade, a contração de duas letras. Por exemplo, na palavra caixa d'água, houve a omissão de qual letra aqui? Oi? Caixa de água, houve a omissão do E, não é isso? O E se juntou com a palavra A, não é isso? A gente tem muito isso, mãe d'água, espelho d'água, caixa d'água. Vitor, é só com água? Eu só conheço com água, não quer dizer que só seja com água. Então o apóstrofo, ele se junta para dizer que houve uma supressão de uma letra, tá certo? Outro sinal muito importante, que é sinal, não é acento, é esse famoso tio. O tio sobre as palavras, ele não tem tonicidade, ele simplesmente indica, como eu coloquei no asterisco aí, o que, gente? Ele é um sinal de nasalização, para dizer que essa palavra é de forma nasal. Se você pronunciar a palavra não e botar o dedo do nariz por fora, você diz o que, ó? Não. Vai aí, gente, ó. Não. Não vibrou a venta? Não vibrou, gente, o nariz? Portanto, é sinal de nasalização. Na palavra órfão, tem um acento aí. Tem acento aí, não tem? Órfão. Na palavra órfão, eu posso afirmar que tem dois acentos nessa palavra? Não, só tem um, e é qual, gente? O acento agudo, para indicar que a palavra é aberta, o som dessa palavra é aberto. Órfão, nesse caso, esse tio, não é considerado acento. Existe uma gramática de Lindley Sintra e Celso Cunha, que ele afirma, são dois portugueses, diz que quando o tio recai sobre uma sílaba tônica, ele se torna acento. Por exemplo, a palavra não seria acento em Portugal, só que aqui no Brasil esse conceito não existe. Portanto, vale você grifar aí a palavra tio, não sei se tem aí escrito, tem, ó, o tio é indicador de nasalidade. Faz um parêntese aí, aliás, complementa essa regra, coloca assim, tio não é acento. O tio é apenas indicador de nasalidade, o tio não é acento. Lembrando que em Portugal ele é considerado acento quando ele recai sobre uma sílaba tônica. Por exemplo, em não, lá em Portugal era considerado um acento. Tá certo? Aqui no Brasil nenhuma banca aceita esse conceito. De boa? Então, nada de dizer que a palavra não tem acento. Não tem. Na palavra órfão, tem dois acentos? Não, só tem um. Qual é? Esse aqui, que é o agudo, não é verdade? E já estamos falando do sinal agudo, que é esse tracinho assim para cima, não é isso? Esse agudo significa o que, gente? Para indicar que ele é a tônica, que é a mais forte, e dizer que a vogal é aberta. Eu não pronuncio cafuné. Vou fazer um cafuné em você. Não, é um K, o que, gente? Cafuné. O acento agudo indica o som aberto, enquanto que o circunflexo indica o quê? O som fechado. Eu não digo prêmio, eu digo o quê? Prêmio. Lembrando que em Portugal, todas as paroxítonas terminadas em ditongo são abertas lá em Portugal. É prêmio, tá bom? Tudo que é fechado, tênue ao invés de tênue, lá tudo é aberto. Eles tinham uma preferência pela fonação aberta. Aqui no Brasil algumas são fechadas. Como é que eu chamo esse sinalzinho aqui, gente?
O acento grave ou acento agudo? É o acento grave. Muita gente chama esse acento de forma errada como o quê? Como crase. O nome desse acento não é crase, o nome desse acento é grave. Ele indica o quê? Hein, gente? Ele indica a crase, não é isso? Ele é o sinal indicador que tem crase. O menino diz, na palavra aquele tem crase, vai depender do contexto. Na palavra aquele tem crase. Sim, a depender do contexto vai ter a fusão de crase nessa palavra. Tá bom? Falei sobre todos esses sinais, trema, apóstrofo, tio, acento agudo, acento circunflexo e o acento grave. Geralmente quando as pessoas estudam, só estudam esses dois primeiros. E tá certo. Mas há bancas, principalmente bancas municipais, que costumam trabalhar esses outros conceitos. Tudo bem? Alguma pergunta? Sim. Esse grave aí, existe esse grave e a crase ou é só o grave? Não. Só existe o grave. O grave indica a crase. O nome desse acento não é crase. Ele só indica a crase. Que a crase é o quê? A fusão de dois As. Esse acento está aqui sobre esse A, é para indicar que aqui esse A é dois. É uma preposição e o A do pronome. No caso, a crase não é a situação, ela é só... Não é, e não indica tonicidade. Ele é só para dizer que tem dois As ali, ponto final, é só isso. Por isso que os dois acentos só são considerados esses, porque são os únicos que indicam tonicidade mais forte, não é isso? Falando sobre tonicidade, eu estou no próximo tópico da apostila de vocês podem conferir aí. A tonicidade a gente fala sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona. Não se enganem, esse conceito pode ser uma dor de cabeça em provas como VUNESP, como CESP, porque elas cobram, não é o conceito básico de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Elas cobram conceitos que não são comuns. Por exemplo, tem palavra que você jura que é paroxítona, mas na verdade é oxítona. A gente vai falar sobre ela aqui. Vamos só estipular o conceito de oxítona. O que é uma oxítona, gente? O que é um oxítona? A sílaba mais forte é o quê? A última. Então, na palavra café, as tiazonas lá da alfabetização faziam assim pra gente, né? Botava a mão assim. Vamos fazer esse exercício, gente? Vamos? Pra animar amanhã? Bota a mão pra frente. Não é High Hitler, não. Pelo amor de Deus. Não, aí não. Baixa a mão. Aí vamos lá. Pronunciar a palavra café. Se for mais forte, você levanta a mão. Ó, vamos lá, ó. Café. Qual é a mais forte, gente? Fé. E isso na alfabetização é bem bacana, viu? Vamos lá de novo, ó. Café. Qual é a mais forte? Fé. A última sílaba não é a mais forte? Portanto, ela se chama o quê, gente? Oxítona. Vai de novo com a mão, vai lá, cipó. Cipó. Qual é a mais forte? Gente, é a mão assim, faz um movimento, ó. Vai lá, ó. Cipó. Qual é a mais forte? Pó. Portanto, ele é oxítona. Saci, vai lá, ó. Saci. Qual é a mais forte? Si. Quando a última sílaba é mais forte, nós temos o quê? Uma oxítona. Na palavra chegar, pensa, vai lá, como é que fica? Chegar. Qual é a mais forte? Gá. Ela é oxítona. Na palavra parar, vai lá, ó. Parar. Mais forte. Rá. Na palavra repor, vai lá. Repor. Qual é a mais forte? Pô. Faz essa agora. Não tem como, porque você não utiliza, e quando se utiliza de forma o quê? Errada. A palavra não é catéter, como muito médico pronuncia, muita área da saúde. Não é catéter, é cateté. Fala isso, gente. Tem alguém da saúde aqui, não? Que trabalha com saúde? Como é que o pessoal pronuncia essa palavra lá? Não é catéter? O pessoal da medicina utiliza catéter. Não é catéter, é o que, gente? Cateté. De novo. Cateté. Agora vai a mão, ó. Cateté. A mais forte é o quê? O té. Não é isso? Vitor, o Volpe não aceitou o catéter? Ainda não, ele não registrou, mas possivelmente o próximo ano resiste, né? Porque a área médica é uma área muito forte e influi muito na escrita. Essa palavra também utilizada no meio médico também é chamada de como? Uréter, quando na verdade é o quê? Ureté. A mais forte é o té. Na palavra ruim, a gente pensa que a palavra ruim, que se pronuncia dessa forma, ela não é monossílaba, ela é dissílaba. A mais forte de ruim é o que, gente? O in. Portanto, circule aí, gente, por gentileza, o in. A mais forte é o in, ela é oxítona e dissílaba. Gente, eu não trabalhei aqui no contexto dessa aula
as palavras de sílaba, trissílaba e polissílaba, porque é muito fácil esse conceito. O que é uma palavra monossílaba? A gente já viu. Mono, uma. Dissílaba, três sílaba, polissílaba, 4 ou mais. O conceito é fácil. A palavra ruim é mono ou dissílaba? Se tu não souber separar, não sabe não, né? Então lembre-se, ruim se separa. Como é que eu pronuncio isso aqui? Ele ganhou o prêmio Nobel ou o prêmio Nobel? Oi? É Nobel? É Nobel, é oxítono. Como é que eu pronuncio? Ele é o mister da cidade. Mister, é mister ou mister? Não, gente, ninguém pronuncia mister. Ninguém pronuncia, mas é mister. O mister. Então, gente, a mais forte é o ter. Vitor, não concordo com isso. Beleza, que bom. Você não concorda? Né, gente? Como é que eu pronuncio isso aqui toda hora? Xerox, mas na verdade, originalmente a palavra é o quê? Xerox. Fala de novo a palavra. Xerox. Xerox no VOLP, no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, foi atualizado como dupla grafia. Tanto faz você dizer, falar, eu estou falando oralmente, Xerox como Xerox. As duas formas são aceitas. Mas na escrita, se você pronuncia Xerox, você tem que pôr o acento. Tá certo? Ela existe com e sem acento. Já caiu isso aqui em prova. Perguntando se o acento da palavra Xerox poderia ser omitido, mantendo a correção gramatical. Tá correto. Ela existe com e sem acento. Não é isso? É. Vamos lá para as paroxítonas. As paroxítonas têm a sílaba mais forte aonde, gente? Na penúltima. Vamos lá. Como é que eu pronuncio essa palavra? Mãozinha, vai lá, ó. Útil. Qual é a mais forte? U. Vai lá. Preto. Vamos lá. Preto. Qual é a mais forte? Festa. Festa. Mesa. Tórax. Xerox. Agora é. Como é que a gente diz comumente, gente? Faça a rúbrica aqui, não é verdade? Mas como é a pronúncia correta? Rubrica. Vitor, não é aceita as duas, não? Não, senhor. Consultei até antes dessa aula, hoje já em 2019, dezembro de 2019, praticamente dezembro, e essa palavra não foi atualizada. O VOLP atualiza seu volume fevereiro e março, final de fevereiro para março. Então talvez 2020, né? Bote um acento nessa. Eu acho que deveria ser chamado rúbrica. Todo mundo diz isso. Rúbrica. Então, como o povo fala, o VOLP tem a obrigação de adequar, mas até agora não o fez. Como é que eu pronuncio isso aqui? É púdico ou pudico? É pudico. Vitor, que diabo é pudico? O que é uma pessoa pudica? É uma pessoa reservada, calma. Não é isso? O que vocês têm que ser até passar no concurso, depois vocês extravasam, né? Gente, como é que eu pronuncio isso aqui? É íbero ou ibero? É ibero. Ibero. Tem gente que quer botar um acento aqui no íbero. Íbero, se eu não me engano, é relativo à nacionalidade. Ibero-latino, ibero-americano, eu sempre vejo em palavra composta dessa forma. Mas tem alguma coisa a ver com o território. Depois alguém pesquisa aí no Google que diabo é isso. Íbero. Íbero não, ibero. Olha aí, ó. Como é que eu pronuncio isso aqui? Maquinária ou maquinaria? É maquinaria, se separa o I do A aqui, ó. Como é que eu pronuncio isso aqui? Normândia ou Normandia? A mais forte é o de. De boa? Alguém pesquisou aí? Não é isso? Península Ibérica, que é a parte ali da Europa, se não me engano. Península Ibérica é Portugal e Espanha. Ibero-americano e América Ibérica. É relativo a território, né? É região, ponto. Território. Vamos lá, gente, ó. Proparoxítona. A sílaba mais forte é a antepenúltima, não é verdade? Contando de trás para frente. Qual é a mais forte aqui, ó? Lâmpada. Qual é a mais forte? Lã. Cômoda. Co. Pronuncia essa palavra. Performance. Performance. Qual é a mais forte? Fó. E você note que performance não tem acento, configurando aí nossa primeira palavra proparoxítona sem acento. A gente é a única. Em todos os dicionaristas, eu tenho o dicionário agora de Celso Pedro Luft, que é de 2018, ou seja, pós-reforma ortográfica, e a palavra, e ele ainda diz lá que todas as proparoxítonas são acentuadas, não houve mudança nisso não.
Mas, Vitor, e a palavra performance? Talvez que por ser de origem estrangeira, ela não foi adaptada. Talvez o VOL próximo ano bota um acento em performance, né? Mas até agora ela não tem, mas continua pró-paroxítona. Como é que eu pronuncio isso aqui, gente? Interim. Muita área jurídica quer pronunciar isso aqui nesse interim, fazendo uma paroxítona. Na verdade, interim. Você decora essa palavra que cai demais em prova. Você sabe até a regra, mas não conhece a palavra. Eu estou te listando aqui o que é mais comum em prova. Interim. Fala de novo, gente, essa palavra. Interim. Se você quiser, você já coloca aí que é intervalo. Intervalo. Na verdade, é intervalo ou meio termo. Por exemplo, ó, nesse interim, ele me processou. Ou seja, nesse meio tempo, ele me processou. Fiquei desatento. Nesse interim, ele me processou. Nesse meio tempo, nessa lacuna. Vai lá, fala essa... depende do contexto. Não posso dizer... Interim. Pode ser. Por exemplo, o interim acontece o quê? De 10h30 às 11h. Tudo depende do contexto. Pronuncia isso aqui. Ímprobo ou improbo? Talvez por contaminação da palavra improbidade, que a gente escuta demais, infelizmente, improbidade administrativa, né? Quer dizer o quê? Roubo. Homem-probo é uma pessoa honesta, ímprobo é uma pessoa o quê? Desonesta, né? Improbo. Não é improbo, viu, gente? É im. Mais uma palavra que costuma cair em prova. Aerólito, né? Por quem assiste o Chapolin já deve ter assistido o aerolito. Vocês nunca assistiram o Chapolin, não, gente? Assiste o Chaves, né? Mas assiste um episódio de Chapolin que ele fala o aerolito. Não é o aerólito, o aerolito, né? Aerolito, colocando o acento aqui, mas na verdade o acento é aqui. Aerólito, fala a palavra, gente, vai. Aerólito. E o levedo de cerveja, que muita gente quer dizer o levedo, né? Levedo, né? Levedo. Fala essa palavra, gente. Levedo. Então, o problema nesse tipo de tonicidade cai nessas palavras que não são comuns no nosso dia a dia, mas são muito comuns aonde, gente? Vai, gente. Na prova. Faz uma listinha dessas principais peças que tem aí. De boa? Então vamos começar aí com as primeiras regras gerais. Vamos falar das regras monossílabas. As monossílabas, como o próprio nome já diz, monossílaba tem só o que, gente? Uma sílaba. E a palavra tônica tem a ver com classe gramatical. Daqui a pouco eu explico isso. Aprende logo aqui, ó. Monossílaba tônica, terminada em que, gente? A, E e o que? I, O. Ou seja... E os seus respectivos plurais, né? As, es e os. Justifica para mim. Por que a palavra par recebe acento? Vai. Monossílaba tônica terminada em A. Por que a palavra pé tem acento? Monossílaba tônica terminada em E. Por que a palavra pó recebe acento? Monossílaba tônica terminada em que, gente? Em O. Não é verdade? Pronto, só isso. Eu te vi na rua. Por que a palavra vi recebe acento? Não recebe. Por que ela não recebe? Monossílaba tônica terminada em que, gente? Em I. Vamos lá. O bife está cru. Por que a palavra cru não recebe acento? Monossílaba tônica terminada em que, gente? Em U. Ou seja, também tem seus plurais, né? Cruz, paz, pés e pós. O S é descartado nessa regra de finalidade, viu? Você tira o S para fazer a justificativa, tá bom? Beleza? Vamos lá. Se eu dissesse para vocês o seguinte, ó. Vocês conhecem o mas, conjunção adversativa, não conhecem? Vocês escrevem esse mas com acento? Não, o mas não tem acento. Aí você se pergunta, mas o mais não é monossílaba? Não é monossílaba? É. E termina em quê? O S é desconsiderado. Termina em quê? E por que não tem acento? É exceção? É não. Vamos lá. Eu conheço rapazes maus. Eu conheço moças más. Mas é o plural de má. Né? Eu não digo a menina é má. Tem gente que ainda diz a menina é mau. Vocês já viram? Botando o adjetivo masculino para o feminino. Vamos lá. Vitor é um rapaz mau. Mau com U, né? Vamos lá. Ana é uma menina mau. Tá certo, gente? Tá erro de concordância. Ana é uma menina o quê, gente? Má. E qual é o plural de má? Elas são
mas. Esse mas tem acento? Aí o menino pode pensar, Vitor, o mas aí com acento é o diferencial de mas, é de jeito nenhum. Aqui não é acento diferencial. Vitor, e qual é a diferença uma vez que é monossílaba tônica? O erro está aí. Não é monossílaba tônica, é monossílaba o quê? Átona. Átona. Vitor, e como é que eu vou saber essa diferença? Aí você vai anotar para mim. Aí, eu não coloquei. Coloquei sim, ó. Caso termine, eu já falei aí, né? Monossílabas átonas são classes de palavras. Grifa, por gentileza, aí, ó. Pode colocar a marca pinga sangue aí. Conjunção, preposição e pronomes oblíquos átonos. Gente, qual é a classe gramatical da palavra mas? Não é uma conjunção? Aí você explica, a palavra mas é uma conjunção e por isso, por ser conjunção, ela é uma monossílaba, o que, gente? Átona. A regra diz o quê? Que apenas as monossílabas, o que, gente? Tônicas recebem acento. Tá bom? Vamos lá. Se eu dissesse o seguinte, ó. Eu fugi do refeitório. Você colocaria acento aqui? Por que não? Mas não é uma monossílaba tônica, não termina em ó? Vamos lá. Se eu fosse assim, eu fugi do refeitório. Agora, se fosse o seguinte, ó. Vamos lá. Eu tenho dó de você. Tenho dó. Esse dó tem acento? Tem. Que é o quê? É um adjetivo. É a pena. Na verdade, adjetivo não, é um substantivo. Vamos lá. Por que que esse não tem acento e por que que esse tem acento? Isso é uma preposição. Aqui é uma preposição. Preposições são monossílabas o que, gente? Átonas. Eu vou colocar aqui, ó. Preposição átona. E aqui é o que? Substantivo, portanto vai ser o que? Tônico. Beleza? Gente, deu para entender isso aí? Deu? Ei, Vitor. Sim. No caso, a nota dó no violão. Sim, é um substantivo. A dó. Aqui é o substantivo de pena. Aí a dó do violão é uma nota musical? É uma nota musical. Ou seja, é um substantivo, só que tem um outro significado. E outra é a nota musical. A dó. Dó é masculino quando é pena. Tô com uma dó, um dó do rapaz. Não é uma dó, é um dó. Deu para entender isso aqui, gente? Deu? Beleza. Vocês colocaram esses exemplos aqui, gente, no material de vocês aí, mas é bom você colocar aí, não tem aí não, viu? Você pode pensar, vamos lá mais outro. Por que que a palavra 3 recebe acento? 3. Vai, gente. Monossílaba tônico terminado em quê? Em E. Ele é um numeral, gente. Só não recebe se for o quê? Conjunção, vai. Preposição e pronome oblíquo ato. Vitor, dá um exemplo de pronome oblíquo ato. Se você conhecer os pronomes, eu dou. Vamos lá. Os pronomes pessoais se dividem em quem? Retos, que é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os átonos, mi, ti, si, o, a, li. E os tônicos, nós, nos. Veja, a palavra nós, essa é boa, essa aqui já caiu em prova. Nós, eu, tu, ele, ela. Nós é o que? É um pronome do caso o que, gente? Pronome reto. É um pronome do caso reto. Agora vamos lá. Ele nos viu aqui. Esse nos já não é mais o que? O reto. Ele é um pronome oblíquo o que? Átono. Essa é a diferença. Esse é uma monossílaba tônica e essa é uma monossílaba o quê? Átona. No finalzinho eu faço uma listinha para vocês, viu? Beleza? Então, resumindo aqui, gente. As monossílabas tônicas terminadas em que são acentuadas? A, E e O. Coisa que você deve também observar é o que, gente?
que vai ser monossílaba átona. Quais? As monossílabas átonas. Sem olhar. Quais são as monossílabas átonas? Conjunção, preposição e pronome oblíquo átonos. Depois você dá uma pesquisada na internet e você encontra, viu? Das oxítonas, bem básica, as oxítonas, número 2. As oxítonas terminadas em quê? A, E e O. Você vê que as oxítonas aqui estão parecidas com a quê? Com as monossílabas, são praticamente idênticas, só acrescenta mais um finalzinho que é o quê? O em, não é verdade? Lembrando que são os seus respectivos o quê? Plurais, as, es, os, e eu vou botar em evidência aqui o plural de em. Qual é, gente? Ens, já para você perceber aqui, beleza? Vamos treinar agora. Vamos lá. Por que a palavra cajá recebe acento? Já escreve separando. Se você quiser fazer esse teste aí, você já vai pegando o seu material no caderno e já escrevendo essas palavras comigo, viu? Por que cajá recebe acento? Precisa ouvir, gente. Vamos lá. Oxítona terminada em A. Vamos lá. Café. Por que café recebe acento? Terminada em E, não é verdade? Deixa eu pegar outra aqui. Um O. Paletó. Paletó. Por que paletó recebe acento? Oxítona terminada em O. Super básico isso aqui, né, gente? Não é? Posso dar o plural. Cafés, cajás, paletós. Vamos lá. Se eu digo o seguinte. Armazém. Esqueci de separar, mas tá aqui, ó. Armazém. Por que a palavra armazém recebe acento, gente? Oxítona terminada em. Nesse caso, a depender da banca, ela pode colocar isso aqui de duas maneiras, que dá no mesmo. Só prestar atenção. Se você não sabe fonética, você não entende isso. Armazém, oxítona terminada em, ou pode ser oxítona terminada em quê, gente? Em ditongo. Vitor, cadê o ditongo aqui? O M aqui não é som de quê, gente? De armazém. Não é isso? Paroxítona terminada em ditongo, o quê? Crescente ou decrescente? Do E pro I? Decrescente, né? Oxítona terminada em ditongo, o quê? Decrescente. Aí ela pode até pensar mais. Ditongo, decrescente, oral ou nasal? Zen, zen, em. É nasal, né? Nasal. Aberto ou fechado? Não, tá bom aí. Beleza? Deu para entender isso aqui? Posso também pluralizar a palavra armazém, mas eu vou botar armazéns. Mas eu vou colocar outra aqui, por exemplo, ó, parabéns. Por que a palavra parabéns recebe acento aqui, gente? Oxítona terminada em ens, ou então em quê? Em ditongo decrescente nasal. Como? Bem, porque ela não é monossílaba, né? Bora lá. Falei sobre essas aqui: cajá, café, paletó, armazém, parabéns. Existe uma gramática de um rapaz chamado Pascoal Segala, que ele diz que ele só faz na gramática dele as regras de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ou seja, ele não considera a existência de monossílaba tônica, considerando oxítona e monossílaba a mesma coisa. Beleza? Por exemplo, na palavra cajá e na palavra já. Pense aí. Qual é a regra que justifica cajá? Oxítona terminada em A. E de já? Monossílaba tônica terminada em quê? Em A. Segundo esse autor, ele diz que aqui é a mesma regra. Isso é um problema na hora de uma prova, não é verdade? Por exemplo, cajá e já são justificadas pela mesma regra? Sim ou não? Segundo, se a banca seguir segala, vai estar certo. Se a banca seguir todas as outras gramáticas, não. Aí você me pergunta, Vitor, qual é a incidência disso aqui? Se você vai fazer concurso da UES, o S e IF, o IF e o S consideram isso aqui iguais. Ela segue a gramática de Segala. Por quê? Ela colocou uma questão, a gente vai ver isso depois, uma questão do Detran, que ela tinha dupla alternativa.
ela botou uma paroxítona terminada em ditongo e considerou essa correta. E ela anulou a questão. Achei isso audácia. Mas ela tem embasamento teórico para anular essa questão? Tem. O problema é esse. Mas, Vitor, CESP, FGV, vamos lá, FCC, o que é que ela considera? Nada, não considera. Isso aqui é diferente disso aqui. Não considerem a mesma regra. Vitor, eu tô com dúvida. E na hora? Olha as alternativas, filho. Aí você vai saber qual é a mais forte e qual é a que não é. Quando a gente estiver fazendo atividade, eu te mostro isso aí, bem direitinho, tá bom? Vamos lá. Já e já são justificados pela mesma regra, sim ou não? Não. Majoritariamente, não. Não é isso? Alguma pergunta? Todo mundo já manja de acentuação, né? Todo mundo que é concurseiro já fez alguma parte de acentuação, né? Agora eu trouxe mais segredos aí. Vamos pro grande vilão aí, que são o que, gente? As paroxítonas. As paroxítonas tem vários, L, N, R, X, I, S, U, S, A, AN, PS de tom. Então, é esse monte de nomezinho que eu criei para vocês aí. A dica, vamos grifar de marca-texto lá embaixo, que tem o Linus Schumps. Ó. Linus Schumps. Oh, não. PS de tom. Vamos pronunciar isso aqui, gente, pra mim? Vamos lá? Vai, gente. Linus Schumps. De novo. Linus Schumps. Oh, não. De tom. Vocês, vai lá. Linus Schumps. Oh, não. De tom. É melhor decorar esse monte de regra que tá aí, ó. Botei a regra tradicional aí. L, N, R, X, I, S, U, S, A, AN, PS de tom. Eu já decorei, meu filho, porque aqui é jandeiro nas costas. Mas é melhor você pegar essa primeira parte aí. Ou seja, toda paroxítona terminada em quem? L, I, R, N. Aí vai fazer grifo duplo. O S, X, U, M, PS, O. Não, não é O não. É ON. AN, tanto faz como AN, e o meu famoso ditongo. Vitor, com preguiça, decora essa aqui, tá? Essa aqui é a mais importante, que é a paroxítona terminada em ditongo. Vamos lá, colocando mais exemplos. Se você quiser, você já copia esses exemplos no material de vocês, aí no caderno, tá? Que fica mais prático você separando e copiando. Por exemplo, por que a palavra amável recebe acento? Justifica. Paroxítona terminada em L. Vamos lá, ó. Biquíni. Por que biquíni recebe acento? Paroxítona terminada em I. Vamos lá, ó. Revólver. Paroxítona terminada em quê? Em R. Posso pensar aqui, ó. Pólen. Pólen. Pólen é paroxítona terminada em quê, gente? Em N. Eu posso pensar em ônus. Ônus, que é um prejuízo que você tem, é melhor botar bônus, que é melhor, né? Bônus, bônus, paroxítona terminada em quê? Vai? O S. Vamos lá, eu posso pensar em xerox, não posso, gente? Não posso? Xerox, paroxítona terminada em quê? Em X. Posso pensar em tórax também. Vamos lá. Álbum. Qual é a regra de álbum, gente? Paroxítona terminada em UM. Posso pensar em bíceps, paroxítona terminada em quê? PS. Posso pensar em íon, paroxítona terminada em quê? Vai, gente. On. Posso pensar em órfã. Qual é a regra que justifica órfã? Vai, gente. Paroxítona terminada em an. É isso, paroxítona terminada em A nasal, ó. Posso pensar o masculino também. O quê? Órfão. Ditongo. Vamos lá. Estão lembrados na aula de separação silábica? Como é que eu faço a separação de história, gente? Isso, vai. Tó. Duas vogais no final, quando a anterior é acentuada, como é que fica?
junto, não é? História, não fica assim? O tradicional é isso. Então justifica a regra de história. Vai, gente. Paroxítona terminada em quê? Em ditongo. Tá lembrado da minha seta? Qual é a seta? Adão olhou, Eva indo urinar. Do I pro A, né? Crescente. Então, paroxítona terminada em ditongo, o quê? Crescente. Oral ou nasal? Ia, oral. Vitor, eu tenho que fazer tudo isso? Tem. Cai em bancas que ela bota todas as alternativas paroxítona terminada em ditongo. A única diferença está o quê? Se é crescente ou decrescente. Aí vai lá na prova, rabisca a minha setinha lá, né? Tem muita gente que faz isso. Aí já sabe o que é crescente e o que é decrescente. Não é não? Vamos lá. História. Aí eu digo o seguinte, ó. Afáveis. Qual é a regra de justificar afáveis? Vai. Paroxítona terminada em ditongo, o quê? Do E pro I. Ditongo decrescente oral. Vamos lá. A palavra história e afáveis são justificadas pela mesma regra? Sim ou não? São sim. Aí eu posso perguntar para você, depende. Vamos lá, em qual ponto de igualdade elas estão? Vamos lá. Paroxítona, paroxítona. Ditongo, ditongo. Aonde é que eles diferem? Aqui. Mas, Vitor, elas são iguais? São, gente. São paróxidas terminadas em ditongo. Agora, se a banca pedir uma análise mais minuciosa, por exemplo, qual a alternativa que é justificada pela regra de história? Aí ele bota várias lá, todas em ditongo. Vou colocar outros para te mostrar essa regra aqui. Vamos lá, deixa eu colocar outra, por exemplo, prêmio. Qual é a regra de prêmio, gente? Vai. Paroxítona, terminada em ditongo, o quê? Do I pro O. Crescente oral. Vamos mais uma. Posso pensar em tênue. Qual é a regra de tênue, gente? Tênue. Paroxítona, terminada em ditongo, o quê? Crescente oral. Vamos lá? Vamos analisar. Isso mesmo. Vamos lá, outra que tem aí. Tem nenhuma não aí? Cárie. Ó. Cárie. Paroxítona terminada o que, gente? Paroxítona terminada em ditongo o que? Crescente oral. Do I pro E não é crescente? Beleza. Aí a banca está perguntando aqui, ó. Área. Qual é a regra de área, gente? Qual é a regra de justificar a área? Vai lá. Paroxítona terminada em ditongo o que? Crescente oral. Aí ela pergunta, das alternativas, qual é a única que não se justifica pela regra de área? Letra A, B, C, D, E. Aí o menino fica louco. Área é paroxítona terminada em ditongo, mas ele só sabe ir até aqui. Ele não sabe o restante. Aí o que é que ele vê? Ditongo, 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 ditongo. Eita, anulação. Já quer recurso. Olha mais internamente, o problema está interno. Qual vocês marcariam aí? Vamos lá. Essa é crescente igual a essa. Crescente, 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 crescente. Qual é a única diferente aqui, gente? B, afáveis, que ela é o quê? É decrescente. Eu botei tá decrescente mesmo. Crescente, crescente, crescente. Não é isso? Alguma pergunta, gente, aí? Não, né? Ótimo, vamos passar para a próxima. Aqui que não é a proparoxítona ainda não, viu? A gente viu que quando a paroxítona é crescente, você pode separar de uma outra forma, não vimos isso? Né? É possível a separação da palavra história de que maneira? História. Vamos lá, afáveis eu posso separar dessa forma aqui? Não, porque ela é decrescente. Vamos lá, prêmio. Prêmio. Tem o quê? Tenue. Cárie. Cárie. Oi. Mútuo. Mútuo. Não. É tudo junto. Onde é que eu tava? Voltando aqui. Todas essas aqui são fases opcionais, não é isso, gente? Aqui?
Não é opção aqui? Na verdade chama o quê? De eventual. Eventuais. Por que é eventuais? Ou seja, não é sempre. Eventualmente ela vai se separar dessa forma. Lembre-se que isso aqui é uma separação o quê, gente? Fonética. O Bechara nos aconselha que você, quando for fazer isso aqui, faça 2 pontos. Justamente para marcar a separação fonética, tá? Só que o dicionário não presta atenção nisso. Bota um hífen lá. O que acontece nessa aqui? A palavra história se separou dessa forma. A separação dessa forma influi na regra, não influi? Essa é paroxiternada em ditongo, agora ela ficou o quê? Polissílaba, não foi? Ela era trissílaba e ficou polissílaba. Contando de trás para frente, última, penúltima e o quê? Antepenúltima. Eu voltei ao invés de uma paroxítona, o quê? Uma proparoxítona, tá certo? Só que ela não é uma proparoxítona, esse conceito é colocado por Rocha Lima, que ele chama proparoxítona real de uma proparoxítona aparente ou eventual. Vitor, que porra é essa? Vou explicar isso aqui. Deixa eu te dar logo um exemplo das proparoxítonas. Gente, antes de voltar eu vou voltar para cá, mas vamos lá na última regra. Eu não vou nem escrever que todo mundo já decorou isso. Qual é a regra das proparoxítonas? Vamos lá. Todas devem ser acentuadas. Exemplo, vai lá. Ângela, física, átono, química. Se você observar, todas elas são o que, gente? Proparoxítona. Deixa eu colocar uma aqui, por exemplo, na palavra, qual é que tá aí? Física, veja. Física. Contando de trás para frente, qual é a mais forte aqui, gente? Hein, gente? Não é o Fi? Ela é a mais forte. Última, penúltima, até penúltima, eu tenho o quê? Uma proparoxítona. Rocha Lima é um dos últimos gramáticos que chama que esse aqui proparoxítona o quê? Real. Porque ela só pode ser proparoxítona. E essa aqui, história, é uma proparoxítona o quê, gente? Eventual ou o quê? Aparente. Ela nem sempre vai ser. O que pode perguntar? A palavra história e física são acentuadas pela mesma regra? Aí você pode pensar. Eita, é uma proparoxítona, proparoxítona. As bancas não aceitam isso como correto. Elas não consideram muito isso aqui. Para isso aqui ser considerado proparoxítona, ela não pode deixar de vir com o nome o quê, gente? Eventual ou aparente. Ela difere da real. Como é que eu sei isso? Fazendo prova. Eu também tinha essa dúvida até que eu vi em prova o IF cobrando a palavra real. Proparoxítona real. Então fica ligado nisso aí, viu? E aí, gente? História e física são acentuadas pela mesma regra? Sim ou não? Hein, gente? Não, não são a mesma regra. Uma é uma proparoxítona real e a outra é aparente. Essa aqui é paroxiternada em ditongo e essa é proparoxítona. A gente vê isso fazendo o quê? Prova. E é isso que a gente vai começar a fazer agora, essas questões. Antes disso, eu coloquei uma observação para vocês no início da aula. A gente vai ler aí, veja, gente. A flutuação, tá vendo aí? Isso aí é de gramática. A flutuação, ou seja, facultação na pronúncia entre. Mais uma vez, esses itens caíram em prova, é bom você prestar atenção. Boêmia pode ser pronunciado como, gente? Boemia. Hieróglifo pode ser pronunciado como, gente? Hieroglifo. Oceania, com ou sem acento. Projétil pode ser também sem acento, sendo pronunciado como, gente? Eu posso pronunciar, ó, Oceania ou Oceânia. Tem diferença, quando tem acento ela muda. Eu posso dizer projétil ou projetil. Fala isso, gente. Projétil, projetil. Réptil, posso também fazer reptil. Sabiam disso, gente? Reptil. Zangão, pode também ter um acento no zangão aí, gente. Ó, zangão. Triste, isso aí, né? São quantas questões aí? 10 questões. Corrige. Começando aí com a primeira palavra, que ele diz o seguinte na primeira questão: faça a divisão silábica e sublinhe a sílaba tônica. Igual a tédio aí, de sílaba, paroxítona, terminado em ditongo, é muita informação aí, né? A primeira palavra é o quê? Impossível. Como é que eu separo impossível?
Impossível. Não é isso? O que é que ele está pedindo mais aí? Ele quer que diga se é dissílaba, trissílaba. O que é isso, gente, aqui? Polissílaba, né? Poli, vou botar só poli, viu? Polissílaba com 2 S's. Polissílaba, o que é que ele mais quer? Agora a regra de acentuação, né? Qual é a regra de acentuação de impossível? Paroxítona terminada em quê? Em L ou em quê? Ou em ditongo decrescente, do E pro U? Decrescente. Vitor, por que é paróxi terminada em ditongo? Porque o L em fim de palavra não é um U? Não é? Aí se a banca colocar a palavra impossível e dizer o seguinte, ela é acentuada por ser uma paróxi terminada em ditongo decrescente. Não, é não. Aí erra a questão. B. Qual é a letra B? Plástico, né, gente? Plástico. Ela é o que, gente? Trissílaba. Não é verdade? Qual é a regra de plástico? Proparoxítono o quê? Real. Isso aqui é opcional, viu? Bota só proparoxítono real. Plástico. Fértil. Fértil. Não é assim? Como é que eu justifico? Ela é dissílaba. Ela é o que agora? Ela é paroxítona terminada em quê? Em L ou em quê? Ou em ditongo decrescente. É crescente, né? Não. É do I pro U. Não é fértil. Não é U? Ela é decrescente. Sempre que tiver I ou O, I, ela fica decrescente. Lembre-se, paróxi terminada em L ou paróxi terminada em ditongo decrescente oral. Fértil. Alguma pergunta, gente? Não? D. Lâmpada. Lâmpada. Qual é a regra, gente? Aqui eu tenho trissílaba. E ela é o que? Uma proparoxítona. Letra E. Não, ela é real. É real. A eventual é o quê? Quando é aquela internada em ditongo, que ela é eventual. Ó, essa não pode ser, não, nem aquela outra. Ambas são decrescentes, elas não são eventuais. É o quê? Íamos. Iríamos, não é isso? Olha, a gente aprendeu na regra de separação silábica que quando o acento recai sobre a anterior, ficam as duas juntas. Só que essa rebate na regra especial, em que se eu deixasse o I e o A juntos, nós teríamos duas vogais, porque o A sempre é vogal. E a vogal com acento também é vogal. Nós temos uma exceção aqui. Iríamos. Ela é o que? Trissílaba. E ela é o que? Uma proparoxítona. Polissílaba, desculpe, é polissílaba, perdão. E ela é proparoxítona. Tem gente que botou hiato aqui. Não tem? Aqui tem hiato, mas não é a regra do hiato aqui. Regra do hiato daqui a pouco. F é o quê? Prédio. Como é que eu separo prédio? Prédio, não é isso? Ela é dissílaba. Eu tenho aqui paroxítona terminada em quê? Em ditongo do I pro O. Ditongo crescente oral. Ou ela é uma quê? Uma proparoxítona eventual ou aparente. Quando a paroxítona termina em ditongo crescente, ela também não forma uma proparoxítona eventual? Sempre que ela terminar em ditongo crescente, ela é proparoxítona eventual também. Só no crescente, não. Decrescente não, é só paroxítona decrescente. É só quando for crescente. G. Qual é? Íon. Qual é a separação de íon? Íon. Não é não? Ela é dissílaba. Ela é uma paroxítona terminada em quê?
Em on. Pergunto a vocês, ela é uma paróxia terminada em ditongo? Não, porque aqui eu tenho um dígrafo, não é? O O é como se fosse como assim, ó. On. Ela não é ditongo. Oi. Tímido. Qual é a regra de tímido, gente? Tímido. Qual é a regra? Ela é trissílaba. E ela é o quê? Proparoxítona. Tímido é? Já foi. H-I. Tríceps. É assim? É não. Tríceps. É assim, né? Tríceps. Paroxítona. Vamos lá, ela é dissílaba. E ela é o quê? Paroxítona. Terminada em PS. Pronto, já fomos a primeira aí, né? 2. Indique a única palavra proparoxítona no quadro. Faz a palavra palavra. Mas vamos botar embaixo de cada uma. Vamos lá, gente. Palavra, como é? Palavra. Bota embaixo. O que é palavra? Vai, gente. Paroxítona. Bote aí, parox. Liberdade. Liberdade. Ela é o quê? Paroxi. Como é que eu pronuncio essa aí? Amor. Oxítona. Bote aí, ox. E performance. Proparoxítona. Circule, performance. Amanhã é oxítona. Disco, paroxítona. 3. Indique as palavras paroxítonas no quadro. Indique as palavras, tem mais de uma. Vamos lá. Circula, gente. Teste. É a primeira, né? Jornal, vou circular? Não, porque ela é oxítona. Empresa, vou circular? Vou. Astrônomo, vou circular? Ela é uma proparoxítona. E essa última? Rubrica é paroxítona? É, então quais são as grifadas? Teste, empresa e rubrica. Já perdi uma questão dessa, cara de rubrica. De rubrica, né? Pode explicar Não, não perde de novo, não perde de novo. Agora não. Como é? Pode explicar não. Essa aí? Vamos lá. Teste, a mais forte é o TES. Não é isso? O cateté também. É, o cateté. E o ureté, né? Aqui é mesmo sem... Ele quer uma que seja paroxítona, independente sem acento. Ele está falando em paroxítona, tá? Quarta, indique as oxítonas. Quais são as oxítonas, gente, aí? Japão, pão. China é o quê? É parox. Xerox, nesse caso, ela é o quê? Parox, que está com acento. Opinião, oxítona. Ruim é oxítona? É sim, ela é dissílaba. Ruim, pim. E a palavra texto? Paroxítona. Então, quais foram as grifadas? Japão, opinião, ruim. Exatamente. Vamos lá para a quinta questão. Indica a alternativa em que nenhuma palavra é acentuada. Nenhuma palavra deverá ser acentuada. Para isso, vamos fazer o teste de acentuá-las? Pode ser? Vamos lá. Se você não fez, vamos fazer agora. Acentua. Lápis acentua? Bota o acento. Qual é a regra de lápis? Paroxítona terminada em IS. Canoa. Acentua canoa, gente? Não, não tem acento em canoa. Abacaxi tem acento? Canoa é paroxítona terminada em A, por isso não acentua, é só I e U, as duas vogais. Abacaxi. Por que abacaxi não acentua? Oxítona terminada em I. Jovens. Jovens acentua? É uma paroxítona terminada em eis. Se ela fosse oxítona, receberia. Qual é a única palavra que recebe acento na letra A? Lápis. Vamos lá, letra B tem acento? Não. Sozinho tem acento? Não. Aquele tem acento? Não. Massa tem acento? Não. É letra B? Letra B. Vamos para as outras. Saudade tem acento? Não. Ônix tem acento? Tem, é paroxítona terminada em X. Grau não tem acento. Orquídea tem acento? Aonde? No I, é uma paroxítona. Orquídea. Voo tem acento? Tinha? Não tem mais. Légua tem acento? Tem. Assim não tem mais. Tênis tem acento? Tem. Toma cuidado. Hã? Não, tênis. Assim tem não.
Tem que tomar cuidado com o tênis para não trocar uma letra, né? Oi? Flores tem acento? Flores tem acento, gente? Se disser que tem acento em flor, vamos embora. Tem? Claro que não, gente. Nenhuma tem não, bicho. Açúcar tem acento? Tem. Álbum tem acento e vírus tem acento. A única é flores que não tem. Então, letra B mesmo. 6. São acentuados pela mesma razão os vocábulos. Quais são? Vai lá. Robô-oxítona, arquipélago, proparoxítona e pé monossílaba. Então tá longe de ser essa, né? Café, vai lá. Café é o quê? Rápido, gente. Oxi, fé. Mono, cafuné. Oxi, você, oxi. Você ficou com uma dúvida aí? E aí, para algumas bancas isso pode ser certo? Pode. Sabe o que foi que eu fiz? Eu interroguei. Para a urca seria, né? Não sei. Na urca acredito que não. Se fosse o sim. Fosse Detran, por exemplo, sim. O que é que eu faço nessa letra B, gente? Interroguei. Eu não vou botar a letra B não, que eu não sei, eu vou olhar as outras. É esse o processo de anulação que você tem que fazer. Vai lá. Lápis, oxítona, não é, gente? Você, desculpa, oxi, matemática própria. Então não é a letra C. Relógio, paróxi. Série, paróxi. Ambulância, paróxi. Todas elas terminadas em ditongo. Essa eu acho que é o gabarito, mas vamos ver a letra E. Pá, oxi, café, oxi, sofá, oxi. Se for letra B, é letra E. Você está vendo a análise? Não é não, gente? Ó, a letra E. Mono, oxi, oxi. Na B, oxi, mono, oxi, oxi. Se for letra B, é letra E. Então já se anulou elas as duas. Ficamos com qual, gente? Letra D. Mas, Vitor, se não tivesse essa letra E, tu iria de qual? De B ou de D? Eu ia de D, com certeza, sem medo. Vitor, e se a banca considerasse a letra B, ela pode considerar? Pode. Só que a gente vai lá e entra com recurso, porque tem duas alternativas. Não é verdade? E se eu tivesse errado, estava bêbado na hora, e botasse letra B, eu ia caçar confusão. Aí eu botava só o requisito de regala. Ó, tá aqui, ó. Tá dizendo, anula a questão. Tem gente que caça confusão por tudo. Eu sou bom para caçar confusão mesmo com banca. 7 é D de dado. Marque o item abaixo onde a palavra está acentuada de forma incorreta. Pragmatismo. O acento é no tis, não no mar. Aliás, não tem acento a palavra, não. Não tem. Pragmático é que tem. Essa palavra não tem acento. O risco é letral. Gente, pelas outras a gente anula, né? Aliás, acerta. Com Supan, né? Com Supan, exatamente. Fundeb, 2019. Vamos lá. Efêmero. Ele quer... Qual é a justificativa de efêmero, pessoal? Efêmero, proparoxítona. Tá demais, gente. O que é aí? Qual é a resposta? Oi? É na 8, né? Metafísica, exatamente. Álbum é paróxi, amável paróxi, bisavó oxi. Para que foi esse cargo aí? É para assistente. 9. Essa foi para assistente social, nível superior, e a 9. Ele quer órfã. Qual é a regra de órfã, gente? É oxi ou paróxi? É paróxi terminado em ã. Não é isso? Maçã é oxi, não tem Maçã tem acento, gente? Tem acento, não. Órgão, paroxítona. Então é a letra B, né? É isso mesmo. Qual é a regra que justifica a palavra órfã? Órfã. Órfã. Ela é o quê? Paroxítona terminada em quê? Em ã. Ou seja, a resposta não é terminada em ã, mas é o quê? Paroxítona. Se você observar, ó, maçã. Maçã é oxítona. Só que ela é uma oxítona átona. Embora ela termine em A, ela não é justificada. Essa prova da Fundeb é uma prova viva que o til não é considerado acento. Mas poderia ser órfão ou órgão aí também? Sim. Órgão é acento, não é isso? O or é acento.
Opinião é oxi, psicológico é proparoxi. Então só podia ser letra B. B, E e órfã são ambas paroxítonas. Acentua-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O. O que é que está perguntando mesmo aí? Qual é, gente? Está a letra B. Acho que é, né? Letra B não? Ela pergunta oxítono.